Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o professor Éricles. Vou aparecer aqui no vídeo, olha aí. Nossa aula de hoje, aula do dia 13 de agosto, né? Aula do dia 13/8. Ela está sendo neste momento gravada. É uma forma aí de melhorar pelo menos a qualidade da imagem aqui do quadro, melhorar a qualidade do áudio. E essa aula vai ser publicada para vocês no horário comum, aquele horário que a gente marcava a aula lá pelo Google Meet, beleza? Só que a diferença é que vocês vão clicar no link e o link vai aparecer lá no YouTube, tranquilo? Então essa aula é uma aula gravada para o público do terceiro ano da Escola Felipe Thiago Gomes, aqui da cidade de Picuí, tanto o terceiro ano regular quanto para o terceiro ano EJA, beleza? Nessa aula nós vamos resolver algumas questões de aplicação do campo elétrico uniforme, tranquilo? Vamos resolver aqui um exemplo 1. Nessa aula eu vou gravar esse vídeo que vocês estão assistindo com o exemplo 1, aí depois eu gravo outro vídeo com o segundo exemplo. A nossa aula de hoje vai se ater nesses dois exemplos de aplicação de campo elétrico uniforme. Tranquilão? A gente vai dar sequência a esse assunto e posteriormente a gente vai também resolver algumas questões de campo elétrico em condutores em equilíbrio eletrostático. Então vamos lá, né? Vamos começar. Um abraço aí para vocês do terceiro ano da Escola Felipe Thiago Gomes. A gente vai gravar aqui alguns vídeos, certo? Justamente também, né, para alcançar aqueles alunos que não têm acesso à plataforma lá do Google Meet, aqueles alunos que têm dificuldade de entrar, aqueles alunos que não estão acessando o Google Sala de Aula, para a gente tentar atingir o máximo de alunos possível, beleza? E também o vídeo fica disponível para você rever quantas vezes você quiser. Então vamos lá, né? O exemplo de número 1, eu vou ver se está tudo ok aqui, galera. Se está dando para enxergar. Acredito que sim. O vídeo aí de número 1, com o exemplo número 1, né? Vai falar o seguinte: um próton, olha aí, partículazinha subatômica, um próton foi abandonado no interior de um céu. O que é céu, professor? Céu é a sigla que a gente usa aqui para campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Um próton foi abandonado no interior de um campo elétrico uniforme de intensidade 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb, sendo a carga do próton igual a esse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Responda: qual tipo de movimento do próton no interior aí do campo elétrico uniforme? Vamos responder a letra A. E a letra B vai dizer o seguinte: qual a intensidade da força elétrica sobre o próton quando o próton entrar no campo elétrico uniforme? Quando o próton entrar no céu, olha só que maravilha, né? Quando o próton entrar no céu, qual vai ser a intensidade da força que vai agir sobre ele? A gente vai descobrir isso aqui. Então vamos lá. Primeiro respondendo a questão A, qual é o tipo de movimento do próton no interior do céu? Qual vai ser o movimento dele? Para facilitar a resposta, eu vou desenhar um campo elétrico uniforme. Como é que a gente desenha um céu? O professor faz o sol, as nuvens? Não. Céu é o campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme é desenhado pelas linhas de força, são linhas retas, linhas paralelas. O espaço entre as linhas é mais ou menos o mesmo, né? Elas são igualmente espaçadas e todas as linhas têm o mesmo sentido. Essas são as chamadas linhas de força. E essa configuração aqui representa, né, essa forma aqui representa o campo elétrico uniforme. Eu desenhei, representei um campo elétrico uniforme, tranquilo? Agora a gente vai analisar essa situação. Quando eu colocar um próton aqui dentro, lembrando que esse campo elétrico, ele tem uma intensidade, né? Essa região aqui, ela tem um campo elétrico cuja intensidade é 2 vezes 10 elevado a 5. 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Beleza? Vou melhorar esse 10 aqui, né? 2 vezes 10 elevado à quinta potência.
Quando eu colocar um próton aí dentro, qual vai ser o tipo de movimento dele? Tá aqui, ó, a partículazinha com carga positiva, né? O próton. O que vai acontecer com ele? Pessoal, olha, preste atenção no que eu vou dizer agora. Sempre quando você colocar uma partícula carregada dentro de um campo elétrico, ela vai sofrer uma força. Partícula com carga, corpo com carga, dentro de um campo elétrico, vai sofrer uma força devida a esse campo, beleza? Uma carga dentro do campo sofre uma força. Para onde aponta a força que esse próton vai sofrer? Olha só, quem vai revelar isso são as linhas de campo. As linhas de campo, elas informam o sentido da força sobre uma carga positiva. Eu vou repetir aqui, prestando atenção em você que está aí me assistindo. A linha, né, ó, a linha de força, ela vai indicar o sentido da força, por isso que o nome é linha de força. Essa linha de força indica o sentido da força que vai atuar sobre uma carga positiva. E se essa carga for negativa? A força é contrária à linha. Espero que você tenha acompanhado aí o raciocínio. Então, ó, a força que vai agir sobre o próton vai ter o mesmo sentido da linha de força. Obviamente, né? Ó, se a linha de força está para a direita, a linha está para a direita, né? Pois é. Se a linha aponta para a direita, a força que vai agir sobre o próton também. Professor, qual é o tipo de movimento que esse próton vai realizar? Primeiro, se a gente desprezar, eu não coloquei na questão, mas se a gente desprezar as ações da gravidade, o único agente que vai atuar no próton vai ser o campo elétrico, né? Vai ser a força elétrica. E sempre quando uma força resultante atua num corpo, ele vai acelerar, beleza? Então, o movimento desse próton é um movimento acelerado. Mas perceba o seguinte, é um movimento acelerado, mas não é um movimento qualquer. A gente vai fechar a questão agora. Esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme. Beleza? O que é um campo elétrico uniforme? É porque o campo elétrico é constante, né? O valor do campo elétrico é constante. E aí, se o campo elétrico é constante, a força elétrica também será constante. Lembra lá do primeiro ano, da segunda lei de Newton, né? Se a força resultante é constante, a aceleração também é constante. Então, esse prótonzinho aqui, ó, como ele vai estar sujeito a uma força constante, veja a minha justificativa, como esse próton vai estar sujeito a uma força constante, então a aceleração que ele vai apresentar também será constante. Vamos responder agora, depois de toda essa justificativa, depois da explicação, né? Vamos responder qual o tipo de movimento do próton. É um movimento com aceleração constante. Beleza? O movimento dessa partículazinha aqui é um movimento com aceleração constante. Quando você soltar o bichinho, ó, ele vai acelerar no sentido da força. Vou encontrar aqui um espaço para escrever isso. Vou apagar isso aqui. E a gente vai responder assim, ó. O movimento do próton, o tipo de movimento do próton é o movimento com aceleração constante. Como é que a gente chama um movimento com aceleração constante? Vamos ver quem lembra. Um movimento com aceleração constante nós chamamos de movimento uniformemente variado. É um MUVI, movimento uniformemente variado. Então tá aí a resposta da questão 1, letra A. Tranquilo? Tá aqui a resposta da letra A. Vamos para a letra B agora? Vamos lá, teacher. Vamos lá para a letra B? Deixa eu olhar se está tudo ok aqui com a imagem. Estamos ok. Vamos responder a letra B. Olha só. A letra B ela pergunta o seguinte para você. Qual a intensidade da força elétrica sobre o próton? O próton tem carga elétrica. Carga elétrica dentro de campo sofre uma força. Olha só o raciocínio. Carga elétrica dentro de campo sofre uma força. Como é que a gente calcula essa força? A gente usa essa fórmula. A força é igual a carga vezes o campo. A força que essa carguinha vai receber, né? O valor da força é igual ao valor da carga dessa partícula, tá aqui, vezes
tá aqui o pontinho, vezes o valor do campo elétrico onde ela se encontra. O campo elétrico a gente conhece. E a carga do próton também, né? A carga do próton, a questão forneceu, tá aqui, ó. É a chamada carga elementar. Então vamos substituir os dados aqui na nossa fórmula. Deixa eu escrever ela mais para cá, para dar mais espaço. A força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Está aqui a fórmula. Dando sequência na resolução, olha aí, a gente vai concluir o seguinte: o valor da força eu não sei, ó, F, eu vou repetir, vai ser igual o valor da carga do próton, o valor da carga da partícula, a gente sabe, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. No lugar de Q você vai colocar 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga já está em coulombs, que é a unidade do sistema internacional. Então está aqui a carga vezes o campo elétrico. O valor do campo elétrico é esse aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 5. Então, ó, no lugar de E, joga aí o 2 vezes 10 elevado a 5, também já está no sistema internacional, então tudo preparado. E aí o que a gente faz é só multiplicar essas duas expressões. A gente vai multiplicar número com número e potência com potência. Eu uso essa expressão só para facilitar o entendimento. Eu vou multiplicar os coeficientes e depois eu multiplico as potências. 1,6 vezes 2 vai dar 3,2. 1,6 vezes 2 dá 3,2, beleza? Vezes, ó, tá tudo multiplicando, vezes. Agora eu vou multiplicar as potências, ó. Potências de mesma base, a gente está multiplicando. Potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 19 mais 5. Menos 19 mais 5 dá menos 14. Menos 14. Tranquilo? Então, esse valor vai ser o valor da força elétrica que vai agir sobre o próton. É uma força extremamente pequena, de pequena intensidade. Exatamente porque o próton tem uma carga pequena. Quanto menor a carga, menor vai ser a força que a partícula vai sofrer. Tranquilo? Então, esse é o resultado da questão 2. O valor da força que o próton recebe é esse daqui, 3,2 vezes 10 a menos 14 newtons. A unidade de força é o newton. Tranquilo? Essa vai ser a força que o próton vai receber. Já já a gente grava um outro vídeo trabalhando aí a questão de número 2. Até já, viu? Espera aí que a gente continua.